A seleção brasileira jogou contra o Haiti, 3-0 para o Brasil. Um grande jogo, né? Um resultado protocolar, mas que eu esperava mais, certo? Eu esperava mais da seleção brasileira e vou explicar o porquê. Primeiro, gente, dá o like aqui no nosso vídeo, na nossa live, que é muito importante para a gente seguir crescendo aqui no YouTube. Se inscreve aqui no nosso canal, porque ajuda também no crescimento da gente na plataforma aqui, né? E para você que está acompanhando no canal de lives ou no canal de cortes, link na descrição para você acompanhar todos os nossos outros canais e perfis. Beleza, galera? Dá essa forcinha pra gente aí, né? Que a gente tá sempre trazendo conteúdo para vocês. Então vamos lá. Seleção brasileira, né? Ganhou da equipe do Haiti 3-0. Como eu falei, um resultado protocolar. Pra mim, deveria ter sido mais. O Brasil fez um grande primeiro tempo, né? Teve gol anulado do Rafinha, gol perdido do Rafinha e lesão do Rafinha, né? Já a gente fala um pouquinho sobre o Rafinha na seleção brasileira, mas falando de uma maneira geral da nossa seleção, cara, eu acho que o Brasil ele melhorou com a entrada do Matheus Cunha, certo? O Matheus Cunha é um cara que dá mais dinâmica para a equipe. Eu acho que ele traz uma dinâmica melhor para o jogo, mais do que o Igor Thiago. O Igor Thiago, ele é um grande artilheiro, né? Ele tá fazendo muito gol lá na Premier League, que é um campeonato disputadíssimo, mas eu acho que o Igor Thiago, ele é muito mais aquele jogador grandalhão que a bola tem que chegar para ele empurrar ela para dentro do gol. O Matheus Cunha é um cara que ele vai se movimentar muito mais e fez gol também, né? Fez 2 gols, na verdade. Então, o Matheus Cunha é o cara que ele vai se movimentar para criar a oportunidade de gol, né? Ele vai sair da área para puxar a bola para o Vinícius, para o espaço para o Vinícius entrar na área. Isso é importante para o Vinícius também. Já falei aqui várias vezes do que eu tenho de expectativa para o Vinícius Júnior e do que eu acho que é o melhor estilo de jogo dele, né? E já eu posso explicar um pouco também, mas o Matheus Cunha também ele vai inverter posição com alguns outros jogadores, né? Ele vai se movimentar, sair mais da área e dentro da área ele também tem presença de área, tá? Pode não ter tanto quanto o Igor Thiago, mas pelo estilo de jogo que a seleção brasileira joga, o estilo de jogo de mais movimentação do Matheus Cunha, ele é mais importante do que a presença de área do Igor Thiago. O Igor Thiago, ele pode ser um cara importante se em algum jogo, por exemplo, ali de mata-mata, o Brasil estiver precisando de um golzinho, coloca o Igor Thiago lá na área e quando tiver o jogo virar chuveirinho, porque ele é um cara que aumenta a estatura do time e a bola vindo, ele vai, tá ligado? Tentar empurrar pra dentro do gol, certo? É um cara que vai puxar a marcação, atrair marcador, mas ele é o jogador pra jogar do lado do Matheus Cunha, não no lugar do Matheus Cunha. E exatamente num momento de aperto como esse da seleção brasileira. Para ser um cara, para começar o jogo, para ajudar a construir as jogadas, eu acho que o Matheus Cunha ajuda muito mais do que o Igor Thiago. Beleza? E não é que o Igor Thiago, ele tá muito melhor do que o Matheus Cunha na Premier League, não. O Matheus Cunha também tá muito bem no Manchester United, certo? E o Igor Thiago pode estar fazendo mais gols, mas é porque ele é o cara da última bola, né? O time constrói e ele faz o gol, certo? Mas o Matheus Cunha é um cara que ele participa mais também da criação das jogadas e ajuda, e o Brasil precisa de jogadores que façam isso também, certo? Então, pra mim, acho que o Brasil melhorou muito com o Matheus Cunha. Óbvio que a gente, no primeiro jogo, jogou contra o Marrocos, que é um time muito mais forte do que o Haiti, né? Tá, com todo respeito à equipe do Haiti, é um time bastante frágil, mas é isso. Eu acho que o Matheus Cunha, ele garantiu a vaga de titular, certo? E o Endrick, ele entra lá no segundo tempo e eu acho que ele também ganha pontos nesse jogo, certo? Ele ganha pontos em relação ao Igor Thiago. Por exemplo, num jogo em que o Matheus Cunha precise sair, eu acho que hoje, pelo que o Matheus Cunha apresentou e pelo que a gente viu de Igor Thiago e Endrick, eu acho que o Endrick pode ser um cara que entre no jogo para fazer algo mais próximo do que o Matheus Cunha faz. Então, para manter a formatação de jogo e dar um fôlego a mais, acho que o Endrick é um cara que ele pode entrar no lugar do Matheus Cunha e jogar melhor do que o Igor Thiago. Tá ligado?
Então, essa é a minha opinião sobre os atacantes. Vinícius Júnior, o que é que eu sempre faço? O que é que eu sempre falo sobre o Vinícius Júnior? Ele não é o jogador para pegar a bola lá no meio de campo e partir para cima. Ele é o jogador para que o time do Brasil faça a jogada e ele já receba a bola em velocidade, em progressão, tá ligado? Tipo, o time do Brasil tá tocando a bola, então circula a bola para o lado direito, puxa a marcação e quando o Vini achar uma brecha, faz a inversão de jogada para o Vinícius Júnior. No Real Madrid isso acontece o tempo inteiro. E quando ele pega a bola em velocidade, zagueiro passa mal, meu irmão. Zagueiro passa mal. Mas se ele dominar a bola parado, frente a frente com o zagueiro, é mais difícil dele conseguir o drible. A característica do Vini é a velocidade e a mudança rápida de posição. Ele pega a bola correndo, aí ele pisa na bola, o zagueiro vai lá pra puta que eu pariu e ele dá um tapinha pra trás e cortou o zagueiro. Porque ele é muito ágil, ele é rápido, ele tem muita velocidade e ele consegue parar e acelerar muito rápido. Então o zagueiro se perde exatamente nessa mudançazinha de posição do Vinícius, tá ligado? Então, a gente precisa também saber achar o Vinícius dentro de campo, tá? Mas ele vem fazendo uma grande Copa do Mundo, tá? O Vinícius vem fazendo uma grande Copa do Mundo, gol contra o Marrocos, gol contra o Haiti, passe também, então vem fazendo uma grande Copa o Vini, e eu acho que ele é um cara importantíssimo pra nossa seleção. Outros pontos ali, velho. Um cara que eu teria tirado era o Casemiro também, mas o treinador manteve ele, né, pra não queimar o cara também, eu acho, nesse jogo. E esse jogo ele também não foi muito exigido, né, a verdade é essa. Mas acho que o meio campo do Brasil ele pode ser um pouco mais dominante durante a partida inteira, certo? Acho que precisa de mais intensidade do que o Casemiro. Eu ainda entendo que ele pode ser substituído. Acho que a gente pode testar o Fabinho, que entrou contra o Marrocos e melhorou o meio campo. Então a gente pode usar o Fabinho, testar, né? Contra a Escócia também. Coloca o Fabinho lá para ver como é que o time se comporta, para ver se melhora mais ainda. Então a gente pode fazer isso também. E outras situações aí, acho que mais a questão do Rafinha mesmo, né? O Rafinha, como muita gente vem falando, cara, é o seguinte. Eu vi até uma publicação do Vitor Sérgio Rodrigues dizendo que muita gente mete o pau no Vinícius Júnior, né? E alivia para o Rafinha. Essa publicação dele viralizou muito e eu acho que essa publicação do Vitor Sérgio Rodrigues também, muita gente também já tinha um pouco dessa visão que o Rafinha não rende na seleção, mas todo mundo só descia a lenha no Vinícius Júnior, O Rafinha era criticado, mas não tanto. E aí o Vinícius Júnior fazendo gol, atuando bem, aí, quando ele mete o pau aí no Rafinha, isso viraliza de um jeito que faz com que a galera comece também a criticar muito mais o Rafinha do que o Vinícius Júnior, né? Então, eu acho que a galera começou também a pegar muito no pé, mais do que o próprio Rafinha merece, tá ligado? Assim, cara, o Rafinha, ele perde um gol ali contra o Haiti quando o jogo tava 0-0, ele faz um gol impedido, né? E isso daí também é outro paralelo. Vamos fazer o paralelo contra o Endrick. Eu tava no evento aqui do Park Shopping, tá ligado? Valber, vou contar essa história também, viu? Vou contar essa história. Exatamente aquilo que a gente falou na live de sexta, eu fiz ontem à noite, tá ligado? Fiz aquela resenha lá, mas já eu conto essa história. Mas vamos lá, cada um, Rafinha e Endrick, tiveram um gol impedido, né? Então a reação com o gol impedido do Endrick era que o Endrick entrou em campo, mudou o jogo, fez um gol e infelizmente estava impedido. Rafinha faz um gol impedido, né? Ninguém fala nada, tá ligado? Então, teve também essa questão desse paralelo, né? Que a galera tá caindo muito em cima do Rafinha. Óbvio que ele não tá bem na seleção brasileira e precisava apresentar muito mais. Mas eu acho que a galera tá pegando muito pesado também nas críticas ao Rafinha. Saindo o Rafinha, gente, quem é o dono da bola parada desse time? Quem cobra as faltas? Quem cobra escanteio? O Rafinha é um cara que pega muito bem na bola. Ele é o dono dos escanteios, das faltas frontais, das faltas laterais, dos lançamentos na área. É o Rafinha, cara. Não tem outro. A não ser que coloque o Neymar manco dentro de campo sem aguentar dar uma carreira, sem conseguir andar em linha reta, como diz o outro, né? Como diz o meme. Então, assim, cara, se não tem o Rafinha, a gente não tem um cara que é dono da bola parada,
Então, por isso, eu ainda tinha o Rafinha como um cara importante. E do mesmo jeito que eu falo que a gente tem que achar o Vinícius Júnior para ele buscar a característica de jogo dele, tem que também entender como é que o Rafinha vai funcionar melhor. E assim, eu assisto muito mais jogos do Vini Júnior no Real Madrid do que do Rafinha no Barcelona, certo? Então, eu não tenho também todo esse entendimento de como fazer o Rafinha funcionar. Mas é o trabalho do treinador também fazer isso, né? Não é o meu. Meu trabalho, se eu enxergar alguma coisa, aí eu venho aqui e falo. Mas é o treinador que tem que saber achar o jogador em suas melhores condições. Mas, infelizmente, agora a gente perde o Rafinha. A gente perde o dono da bola parada. A gente perde aí um dos grandes jogadores dessa seleção brasileira, um dos melhores jogadores da seleção brasileira, que não vem rendendo tanto, mas que ele tem o potencial de ser um dos melhores ali, né? Então, a gente perde ele. Como falou aí o Valber, né? Que o Rafinha não vai ser cortado, né? Espero que não, espero que ele se recupere. A seleção brasileira não anunciou prazo de retorno para o Rafinha, né? Mas espero que ele tenha uma recuperação rápida aí. Agora, se for uma lesão, ou o retorno da lesão grave que ele teve de um tempo atrás, até pela seleção brasileira ele se machucou também, né? Mas desfalcou o Barcelona durante muito tempo. E aí é mais grave, né? Aí complica um pouco mais pra ele. Mas esperamos que ele consiga se recuperar rápido e volte, porque ele é um cara que pode ser muito importante para a seleção brasileira. Para o lugar do Rafinha, pra mim, eu usaria o Luiz Henrique, tá? Utilizaria o Luiz Henrique. E aí, do mesmo jeito que eu falei agora sobre a saída do Rafinha, a gente tem a expectativa do retorno do Neymar. E eu falei do Neymar também, né, que pode ser o dono da bola parada. Possivelmente, nesse jogo contra a Escócia, ele pode atuar em alguns minutos. Voltou a treinar em campo, né? Então, ele pode entrar ali, né, faltando 5 minutos para acabar o jogo, faltando 10 minutinhos ali para ele entrar em campo, sentir o peso da bola, né? Conversar um pouco ali dentro de campo com os jogadores para tentar se entender com a galera, para tentar mudar um pouco também o padrão de jogo da equipe. Vamos ver, cara, vamos torcer. Porque o Neymar, mesmo que... Eu não acho que o Neymar vai conseguir ter condição física pra ser titular nessa Copa. Em jogo nenhum, nem chegando na final, tá ligado? Por conta dessa lesão dele. Foi muito tempo que ele passou fora, muito tempo mesmo. E pode até agravar essa lesão, né? Se ele acelerar demais o retorno. Se forçar demais também. Então eu acho que ele não vai ser titular em momento nenhum, mas ele é um cara que pode ser importante em momentos específicos ali do mata-mata. Do mesmo jeito que eu falei, se a gente tiver precisando de um golzinho, virou chuveirinho na área, bota o Igor Thiago lá dentro da área para ser uma referência, uma torre, para tentar escorar uma bola ou fazer um gol. A gente vai precisar também botar um cara que vai ser o cara que vai assumir a responsabilidade para isso. E esse cara é o Neymar. Não tem outro na seleção brasileira que vai assumir essa responsa. Não tem, é o Neymar. É o Neymar. Então é importante ter ele ali também pra jogar ali 20 minutos que seja, tá ligado? Então pode ser importante também essa recuperação do Neymar. Espero que ele se recupere bem também, tá bom? Mas é isso aí sobre a seleção brasileira. Resumão aí sobre o jogo contra o Haiti, o que eu espero aí pra sequência aí da seleção na Copa. Daqui a pouco tem Brasil e Escócia, hein? Daqui a pouco não, né? Quarta-feira, feriado. Eita, coisa boa, não é não? Mas é isso, gente. Vamos nessa.